Eu queria até abrir aqui essa reportagem de Arthur Lira, que a gente está falando sobre essas negociações com o Centrão, e muito tem se falado que o grande responsável por tudo isso é Arthur Lira, né? Arthur Lira negou que esteja pressionando Lula, principalmente para demitir Renan Filho, que é o filho de Renan Calheiros, adversário político de Arthur Lira. Ele até usou as redes sociais, vou mostrar esse tweet aqui do Arthur Lira, dizendo: é falsa e descabida a informação que pediu a cabeça de ministro, e muito menos em troca de aprovação de qualquer proposta do governo. Tenho agido sempre com respeito aos poderes, a origem da desinformação segue na mesma linha daquele que tem usado as redes sociais. Aí ele diz: e os seus prepostos para me desrespeitar gratuitamente. Isso não admito e exijo respeito. Tenho uma trajetória política de mais de 20 anos dedicados a Alagoas e ao Brasil, sempre em defesa da liberdade e da democracia. Esse é um pedaço dessa história que a Thaís está falando também, né, o Kennedy, que seria ele como uma pessoa central aí no Centrão, né, e pressionando o governo e negociando, ele que seria ali o grande líder dessa negociação. O Thaís, quer concluir, Thaís? Desculpe, Fabiola, eu acho que aqui é a internet. Então, para concluir, Fabiola, o que eu estava querendo dizer é que essa insatisfação vem sendo gestada e reconhecida, inclusive, por aliados petistas, né, do presidente Lula. A gente já tinha falado aqui na semana passada, e o Kennedy agora lembrou, que muitos desses petistas já defendiam, desde a semana passada, essa mini reforma ministerial que visaria basicamente o quê? Tirar os ministros sem voto. Aí citamos a Daniela do Vaguinho, por exemplo, o ministro Juscelino, esses ministros que foram indicados por outras questões que não o fato de liderarem bancadas, de carrearem votos para o governo. Então, petistas já defendiam que se substituísse ministros sem voto por ministros com voto, como, por exemplo, o Elmar Nascimento, no que eles chamaram, inclusive, de a solução Elmar, que carrearia votos, não só do União Brasil, como votos do PP, daquela turma do PP que está louca para aderir ao governo Lula. Então, isso já vem sendo dito há muito tempo, vem sendo conversado há muito tempo, e quanto mais o governo demora para resolver isso, mais a conta aumenta, né? Ele está inflacionando com essa demora. Então, agora, você vê, Fabiola, agora que a coisa chegou nesse ponto, e eles estão colocando a faca no pescoço do governo e ameaçando não votar as medidas provisórias de reestruturação dos ministérios, que o que não deve acontecer, segundo as lideranças que eu ouvi. Então, quando chega a essa altura, já está tão feio o negócio que agora lideranças da base já dizem que vão cobrar que a única solução para resolver esse nó seria incluir não só mais um ministério, não só o ministério com votos, mas um ministro dentro do Palácio do Planalto, porque os chamados ministros palacianos, Fabiola, hoje são todos petistas, né? São todos do PT. E o que dizem essas lideranças agora é que isso só se resolveria se o governo topasse incluir dentro do Palácio do Planalto uma liderança da base, uma liderança de centro, uma liderança do centrão. Então é isso, Fabíola. Quanto mais se demora, mais a fatura para o governo aumenta. E aí o governo tem que pagar, Kennedy? Como é que você vê? Como que você até disse, né, que nessa reunião Lula tem que achar uma saída e assumir essa articulação de certa maneira. Tem que pagar essa conta? Tem que pagar essa fatura? Por exemplo, Arthur Lira diz que não está pressionando, mas não é o que todos dizem, né? A gente sabe que o Arthur Lira está pressionando, ele é a figura principal do Centrão, né? A figura central do Centrão, e ele faz esse jogo de morde e assopra. Mas, num governo de coalizão, essa fatura tem que ser paga. Você tem que governar com os partidos que te dão apoio real. A esquerda, o PT, a esquerda não tem maioria na Câmara dos Deputados, né? Você tem uma agenda de governo para ser implementada. Você faz uma aliança com esses partidos políticos. Esses partidos políticos têm que estar refletidos na coalizão, da coalizão dentro do governo. A Thaís, com essa informação que ela traz, eu acho que está na linha correta. O caminho que o Lula deveria seguir. Ele precisa trazer um articulador político, alguém para dentro do Palácio do Planalto. Ele só tem um Palácio do Planalto que é um bunker petista. É compreensível, é o partido do presidente. Só que esse partido não tem maioria no Congresso Nacional. É preciso negociar. Então, acho que essa fatura tem que ser paga, sim, no sentido político, no sentido de você ter no Ministério quem representa a coalizão. E é complicado, porque vai ser uma coalizão com contradições, com conflitos. A pauta ambiental ela é importante para o Lula, virou central na política externa, é importante para a sociedade brasileira.
Há como se defender, por exemplo, se esvaziou o Ministério dos Povos Indígenas, mas a demarcação está lá na FUNAI, né, ou está no âmbito da Justiça, com o Dino, você faz aquela Câmara Setorial e interministerial, a tal transversalidade, e banca a decisão. Ao mesmo tempo, você vai conviver com uma faceta conservadora. Para assuntos econômicos, esse Congresso está disposto a entregar mais do que em outros temas. Então, você tem que balancear, porque o Lula foi eleito, né, ele não foi eleito só com os votos do PT. Ele enfrentou o Bolsonaro e houve uma parcela desses votos que foi de rejeição ao Bolsonaro, né, que inclusive é de setores conservadores, de setores de centro da sociedade brasileira. Não tem jeito. Infelizmente, né, eu acho, né, enfim, a gente não tem o cenário de 20 anos atrás. Mudou. A gente não tem um parlamentarismo formal, mas na prática a gente tem ingredientes do parlamentarismo. É muito mais do que era aquele presidencialismo de coalizão, né? Mudou. A força que o Congresso tem hoje exige que essas faturas sejam pagas. E aí ter mudanças de ministros que não representam as bancadas, eu acho que é o caminho correto, e ter E dentro aí, do Palácio do Planalto um ministro que reflita a coalizão, que não seja do PT. É a vida.